A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, meus queridos! Vamos dar continuidade às nossas aulas de Químicas. Aula número 13. E hoje nós vamos ver ligações químicas. Quais são os nossos conteúdos programáticos? Nós vamos ver ligações químicas. E nas nossas próximas aulas, nós vamos ver ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Quais são os nossos objetivos de aprendizagem? Nós vamos conceituar ligações químicas e nós vamos conhecer os vários tipos de ligações químicas. Então, a gente se pergunta, pense em alguns materiais que vocês conhecem. Pensem aí, em alguns materiais. Então, vocês vão pensar o quê? Alguns são sólidos, como exemplo, o carvão. Alguns são líquidos, como exemplo, a água. E alguns são gasosos, por exemplo, a fumaça. Então, vocês se perguntam, e por que existe essa grande diferença de propriedade entre os materiais que conhecemos? Por que existe? Isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre os átomos, ou seja, às ligações químicas. E o que são ligações químicas? As ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para se tornarem uma molécula ou uma substância básica de um composto. Para entendermos melhor ligações químicas, vamos precisar entender um pouquinho sobre estabilidade atômica. Então, vamos lá. Estabilidade atômica. Imaginem aí, dois carros em uma estrada. Um está a uma velocidade de 180 km por hora e o outro a uma velocidade de 20 km por hora. Então, a gente já percebe a diferença de velocidade entre um e o outro, certo? Então, a probabilidade, ou seja, a chance do primeiro carro capotar é muito maior que a do segundo, certo? Em consequência de quê? Porque o primeiro carro está com maior energia e está com uma maior velocidade, então ele está mais instável. Mas a gente tem que saber o seguinte, que a estabilidade de um corpo, ela aumenta com a diminuição da quantidade de energia desse corpo. E existe um princípio geral do universo que diz que tudo tende a uma situação de estabilidade. Então, mesmo aquele carro com uma velocidade maior, se ele viesse chegar a capotar, ia chegar um momento que ele ia ter que parar de capotar. Então, ele iria se estabilizar. Com os átomos, não é diferente. Eles, em sua maioria, não são encontrados isolados, mas associados a outros. Essa associação garante a eles um conteúdo energético menor e, portanto, uma maior estabilidade. Então, os átomos, eles buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. Esse processo ele é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar a estabilidade, precisa ter em sua camada de valência 8 elétrons. Então, vamos entender um pouquinho a teoria do octeto. A busca por estabilidade eletrônica, que justifica a realização de ligações químicas entre os átomos, é explicada pela teoria do octeto. Proposta por Neil Lewis, nós vamos falar muito de Lewis nas nossas próximas aulas. Essa teoria afirma que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira a estabilidade de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Nós temos aqui um quadrinho, onde nós estamos vendo, né? Aqui são os gases nobres, os elementos químicos, e a gente vê aqui o quê? Que com a exceção do hélio, do elemento químico hélio, esses elementos aqui, todos esses outros elementos, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio,
eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, nessa última camada. Então, nós podemos ver que o quê? Que a estabilidade de um átomo está no fato dele possuir 8 elétrons na última camada, ou 2 em se tratando da camada K. Então, isso aqui ficou conhecida como a regra do octeto. Então, os elementos químicos com essas características, eles são gases nas condições ambientes, esses elementos aqui, e chamados de gases nobres. Assim, um átomo, ele adquire estabilidade quando tem configuração semelhante à dos gases nobres, ou seja, 8 elétrons na última camada de valência. E é pela união com outros átomos que ele adquire essa configuração eletrônica. Então, a gente pode dizer que a união entre os átomos é chamada de ligação química, podendo ocorrer de três formas. As ligações químicas, elas podem ser iônica, ela pode ser covalente e ela pode ser metálica. Nós vamos entender cada uma nas nossas próximas aulas. Então, hoje eu trago aqui umas atividades para vocês, que vocês podem responder tranquilamente pela nossa aula, certo? E também vocês podem revisar esse assunto no livro didático de vocês. Aqui mais algumas informações. As correções das nossas atividades, elas se encontram na plataforma Classroom, certo? E nós também fazemos essas correções das atividades por videoconferência. Então, acompanhem. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E vocês devem e podem revisar o assunto abordado no livro didático de vocês. Bom? Por hoje é só. Beijos, se cuidem. Obrigada. Até a próxima e tchau, tchau. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.